Mas vamos lá, a ideia de hoje é falar de corpos sutis e os cristais, né? Na verdade, os cristais eles têm que estar no meio, porque não tem jeito da gente não falar de cristais. Mas é o seguinte, quando a gente fala hoje em dia do trabalho energético com cristais, a gente precisa entender, aliás, a gente fala já, né? Fala-se muito dos chakras, deixarei gravado sim, tá gente? Depois vai para o YouTube também. A gente fala muito sobre os chakras, né, que acaba sendo o assunto mais importante para se trabalhar com cristais. Legal, ótimo. Eu mesmo ensino isso, no módulo 1 do meu curso eu falo dos corpos energéticos, e eu falo inclusive que a gente tem 3 grupos de estruturas, né, que consistem no nosso corpo, né, no nível energético, que seriam os chakras, os campos energéticos ou corpos sutis, e os canais de energia do corpo, que são os meridianos pela acupuntura e os nadis pelo tronco indiano, né? Eles não são exatamente a mesma coisa, mas um complementa o outro. Legal, então eu tenho esses 3 grupos de estruturas. Os chakras a gente já usa muito, e a gente põe os cristais sobre os chakras, ótimo, isso é muito legal, então fica muito mais fácil, porque os chakras, por mais que a gente não consiga vê-los, ou a maioria de nós não consegue vê-los e nem senti-los, ou muitos sentem e a maioria não vê, a gente tem uma correspondência física para colocar o cristal. É fácil de trabalhar. Os meridianos, quem estuda acupuntura, você não vê ele, a maioria de nós também não sente meridiano, taoísta, budista, pessoal que medita pra caramba, sente, mas a maioria não. Então, se você, para que você possa atuar nos meridianos, apesar de você não ver, você tem os pontos de acupuntura, que você pode pôr cristalzinho, pode pôr agulha, pode pôr um monte de coisa. Os nadis também geralmente você vai estudar eles em número um pouco maior, eles falam de 72 mil nadis, né, no nosso campo energético. É mais difícil, mas você tem pontos marmas, tem um monte de coisa e assim vai. Agora, os campos energéticos, os corpos sutis do ser humano, não dá pra ver o bicho, não dá pra ver e não tem correspondência direta, né? Eu falo, não, põe na orelha direita que vai acessar o corpo mental, não vai, né? Põe na orelha esquerda e no astral, também não vai, né? Então, com isso, eu tô querendo falar isso por quê? Porque o meu intuito é falar um pouquinho mais desse assunto, para que a gente possa entender a importância de, pelo menos, entender um pouco mais profundo o que são os corpos energéticos, o que são os corpos sutis. Por quê? Porque sem esse entendimento, gente, vocês vão ficar só em equilíbrio de chakras pro resto da vida, no nível pejorativo, que não é ruim, o que é bom, mas é pouco, entendeu? O equilíbrio dos chakras com os cristais, você pôr as pedras ali e utilizar o laser, isso aqui lá, é muito legal. Mas quando você vai tentar dar um próximo passo, que é você entrar num processo terapêutico, que é você tentar entender ali aonde está o nó da questão de verdade, só com o equilíbrio de chakras você não chega. No nível simples, né? Sem aprofundar mais. E entendendo os campos ou os corpos sutis, eu estou pondo o dedinho aqui porque às vezes ele tá abaixando a luz do meu iPhone, sei lá por quê. Mas beleza. Então, sem entender os corpos sutis, os corpos energéticos, é muito mais difícil a gente conseguir entender e ir mais profundo nos tratamentos como um todo, tá? Então, antes de ir para eles, vamos entender como eles são formados, né? Quase todo mundo que eu falo, que a gente explica, que já estudou alguma coisa, já ouvi falar, eu conheço e tudo mais, mas eu não sei se todo mundo entende, né, o que são os corpos energéticos e como eles são formados. É como se eles sempre existissem, eles chegaram, a gente tem, legal. É como se fosse assim, anatomicamente eu tenho um braço é isso daqui. Legal, mas por que existe o braço? Né? Então, lógico que eu não vou falar do braço, eu não sei o que existe o braço, existe para pegar as coisas, mas a ideia é falar dos níveis energéticos, né? Então, assim, esse estudo não tem como a gente dissociar de um tronco espiritual, tá, gente? Não tem como, não dá. Se você for nos estudos antigos, principalmente nos troncos das medicinas clássicas, né, que surgiram ali nos Himalaias e foram para os 3 troncos principais, Tibete, China e Índia, não tem como você ir na raiz disso sem pegar um tronco espiritual, né? No Tibete, o único que a gente não tem tanto acesso, a China você tem com o tronco taoísta por trás, e a Índia você tem com todo o que a gente chama de hinduísmo hoje por trás, entendeu?
Por quê? Porque esses troncos falam muito disso. O chinês você não vai ouvir falar muito de corpo sutil, mas se você for na base você vai. Então, tirando esse povo todo agora, pegando a essência. Como que esses corpos são formados? Quando existe a encarnação de um corpo, quando existe a criação de um corpo físico para uma encarnação, para uma existência, a gente tem uma descendência da nossa alma, vamos colocar só alma, não vamos mais fundo que isso, né, da nossa alma, que seria um HD de informações de todas as nossas vidas, e a gente tem lá a nossa alma. Quando essa alma ela vai descer, ela vai criar um corpo para ter a sua próxima encarnação aqui, ela vai descendendo, vamos colocar assim, os corpos, existem corpos superiores que ficam sempre lá com ela, né, que seriam, né, existem várias linhas, vários nomes, mas seria o nível mental superior, o nível búdico, o nível átmico e o nível monádico. Seriam, gente, não vamos entrar nisso, tá? Esses níveis a gente não vai falar, porque em termos práticos, terapêuticos, a gente não entra nisso. Isso aí é para yogi, para quem medita muito e vai tentar começar a entender esses troços. Então, quando existe essa descendência, essa alma ela já possui esses níveis, né? Quando eu falo dos cursos, eu explico sobre o corpo causal, né? Que seria uma dessas instâncias por uma outra linha, que seria o quê? O nosso HD, né? Então, ou seja, tudo aquilo que a gente traz fica nesse grupo que a gente chama dos corpos superiores, tá? Eles são meio que fixos, não fixos, né? Eles vão evoluindo também, mas eles são o nosso invólucro que vai de vida para vida. Esses corpos superiores, quando eles chegam, né, não é bem assim, mas quando eles chegam para criar os invólucros inferiores lá no nosso, né, quando a gente é um feto, quando a gente está se desenvolvendo, eles vão descender três chipzinhos, vamos colocar assim, 3 átomos, que são chamados de átomos permanentes. Tá? Cada átomozinho desse é o que? É um mini HD que vai ter as informações que vão gerar os 3 invólucros, aliás, os invólucros inferiores, que seria o corpo mental inferior, né, o corpo emocional ou astral, que eles são sinônimos, e o corpo etérico físico. Então, ou seja, essa informação, né, de como esses corpos serão criados vem da nossa própria alma para que a gente possa nascer com características XYZ. Uns mais mentais, outros mais emocionais, outros mais XYZ, tá? Então, o que é legal entender? Imagina que ao todo seriam 7 corpos, né? Então, nessa descendência, quanto mais próximo está da alma, mais sutil é, mais elevado é. Então, ou seja, a gente tem o corpo monádico, átmico, búdico e mental, né? E a parte do mental superior, tá? Que isso aqui, tudo isso quando a gente morre, volta tudo para a alma. Do mental superior para baixo, ou seja, mental inferior, do mental superior para baixo, né, que é o mental inferior, o astral ou emocional e o etérico físico, eles são dissolvidos depois que a gente morre. Tá? Então, numa nova encarnação, eles têm que ser recriados. Tá? Então, nessa ordem, o mental inferior ele seria o mais sutil de todos. Embaixo dele teria o corpo emocional, vou chamar só de emocional para não confundir. Embaixo dele tem o que a gente chama do etérico, algumas linhas chamam de duplo etérico, e depois a gente tem o corpo físico. Se você for estudar isso a fundo, você vai entender que os 7 níveis, todos esses níveis, eles formam o que é o nosso corpo. O nosso corpo são essas 7 instâncias, né? Então isso é muito interessante, porque quando a gente vai estudar isso um pouco mais a fundo, a gente descobre que são 7 instâncias do mesmo ser em 7 níveis de consciência diferentes. Porque a gente pode estar polarizado em um nível, em outro, né? Então, dá pra gente, é legal que a gente comece a entender que a junção dos 7 níveis forma um agregado só, que é o nosso corpo completo. Agora, aonde a gente vai vibrar é onde a nossa consciência vai estar. Então, tem pessoas que vibram mais no nível mais denso, tem pessoas que vibram mais no nível mais emocional, que é a média da humanidade hoje em dia, tem pessoas que vibram mais no campo mental, que é muito comum mais nos nórdicos e coisas assim, mas não é quer dizer que são melhores ou piores, e tem alguns seres mais evoluídos que conseguem vibrar em níveis superiores.
né, eu falo que a maioria de nós que estão numa busca de autoconhecimento e tudo mais, a gente está tentando aprender a viver num nível mental superior para cima, que seria o mental superior seria o que a gente entende como a nossa intuição, o nosso feeling e coisa assim, entendeu? Então é importante a gente entender que são níveis diferentes e que cada nível desse tem uma vibração diferente. O corpo físico, na descendência, ele é o último. Então ele é o corpo mais denso, em termos de vibração média, ele é o mais denso, ele é o que a gente vê como físico, ele é energético, a gente vê ele como físico. Depois a gente tem o corpo etérico, que se vocês forem estudar a fundo, ele não é um corpo separado, né? Assim como seria o veículo emocional e o mental. Ele é como é que chama? Ele é um complemento, ele é uma parte do corpo físico. O corpo físico e etérico, eles são uma coisa só. Praticamente, ele não tem uma dissociação, mas eles têm dois níveis de vibração, o físico é mais denso e o etérico ele é uma representação energética do corpo físico. Então em muitos lugares vocês vão ver que ele não é um corpo separado etérico, né? Ele é uma junção do corpo físico, uma extensão do corpo físico. Depois a gente tem o corpo emocional, que ele tem uma vibração mais elevada, né, do que o corpo físico etérico. E depois a gente tem o mental inferior, que tem uma vibração mais elevada do que o corpo emocional. Então é só para a gente entender essas instâncias. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai atender alguém, quando a gente vai sim se auto-entender e se auto-atender, é importante que a gente entenda que não dá para a gente pular uma coisa para outra. Geralmente você vai ter que fazer primeiro um equilíbrio nos níveis inferiores para depois acessar os superiores. Porque se você tenta acessar direto o superior sem ter a base, dá um tilt, entendeu? Então é muito comum a gente, dentro de um processo terapêutico, né, a gente tem que ver qual é a primeira coisa que eu vejo. Vitalidade. Como está a vitalidade, como está o corpo etérico, como está a energia dessa pessoa. Primeiro, o etérico, né? Primeiro base. São poucas pessoas que chegam estrupiadas, que estão totalmente desvitalizadas. Depois desse etérico, aí, beleza, eu vou ver como está esse estado emocional. Como vibra, né, assim, qual é a resposta emocional, como a pessoa está. A grande maioria das pessoas que a gente atende, no Brasil, inclusive os países latinos mais ainda, a gente vibra no nível emocional. Tá? Então, assim, é muito comum a gente ver alguém que chega com um nível emocional desequilibrado. Tá ansioso, tá triste, tá feliz, tá volátil pra caramba, uma hora tá feliz, uma hora tá triste, tá com medo. Tudo isso são pontos principalmente emocionais. Então, para que eu possa acessar um nível mais elevado de consciência, se a pessoa está querendo se conhecer, está querendo entender o propósito dela, um monte de coisa, não dá para eu querer já ir direto para a alma dela. Primeiro eu preciso equilibrar esse nível emocional. Porque se eu quiser pular, né, o que eu falei, não tem uma comunicação. Né? Então é muito comum a gente ter que ver primeiro a parte, né, etérica, ou seja, a parte da vitalidade, depois a parte do nível emocional. E aí é muito legal a gente entender, porque quando você vai estabilizando o corpo emocional, que ele é um caos, Se vocês pegarem o livro até da Bárbara Brennan, Mãos de Luz, ela fala muito desses corpos, apesar de ser meio complicado. Eu já vou dar uma outra indicação de livro. Mas se vocês olharem esse corpo, né, que ela desenha, ela tem muitas cores, né, porque o corpo emocional da maioria de nós, ele é um caos, ele é todo bagunçado, né? Então o que a gente precisa fazer? Equilibrar primeiro o corpo emocional, né? Eu já falo de cristal. Então, para que quando o corpo emocional, né, as águas das emoções, elas dão uma certa equilibrada, aí eu posso dar um input para um próximo nível para acessar e ajudar a pessoa a sair do descontrole emocional para ir para um nível mental, onde ela consiga começar a enxergar as situações de um ponto de vista mais elevado. Né? Porque quem é levado pelo emocional não pensa. Né? Então as pessoas que elas falam que elas são muito emocionais, né? Elas têm reações muito emotivas, muitas vezes descontroladas. Alguns falam, eu perdi a cabeça, eu não pensei. Por quê? Porque é pura emoção, é pura reação, é pura reatividade.
né? Então não dá para eu querer ir para um próximo passo, ou é muito difícil que eu vá para um próximo passo, se eu não tenho o sistema emocional, o veículo emocional equilibrado. Se nessa polarização de campos, né, a pessoa é muito emocional e ela não se controla, dificilmente ela vai conseguir acessar os níveis superiores de consciência. Porque tudo isso tem a ver com a consciência. Quanto mais a gente evolui, a consciência sobe, quanto mais ela sobe, mais próxima da alma ela está. Quanto mais próxima da alma ela está, mais ela consegue entender quem ela, para onde ela tem que ir. E a cura é feita a partir desse ponto. A cura ela é feita no realinhamento com a alma. Agora, se eu não tenho os veículos inferiores equilibrados, não vai acessar alma nenhuma. Que é o que a gente vê muito nesse mundo pseudo-esotérico místico, da pessoa que tem uma vida caótica e ela nega tudo que é parte emocional, mental, terapias e coisas assim, para ela tudo é só espiritual. Porque é uma fuga para um outro nível, e aí ela vai projetar tudo que ela quer lá e ela vai ficar vivendo no mundo da lua. Que o Dr. Joshua David Stone, que é um PhD em transpessoal norte-americano, ele chama de fascínio. São as pessoas que elas estão tão desequilibradas, não tão desequilibradas, mas elas acabam projetando no espiritual, o mundo do amor, da luz, das fadas, das coisas legais do mundo, como uma fuga. E elas meio que se perdem, vivendo num mundo até que elas mesmas criaram muitas vezes, ou num mundo de fuga. Então a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar a base primeiro, para que a gente, quando chegar no nível de começar a voltar a acessar a nossa alma, a informação que a gente traga, ela seja limpa. Porque se tiver com o mental todo torto, o emocional todo torto, ela conecta com o abacate. Vai chegar aqui falando de milho de pipoca, né? Porque ela tem os campos todos sujos. Então ela não consegue ter essa comunicação com ela, tá, gente? Não estou falando de incorporação, canalização. Isso também serve para esses casos, mas não é esse o caso agora. Estou falando da pessoa com ela mesma. Então, sem trabalhar as bases, muitas vezes precisando de uma psicoterapia, precisando de uma terapia mais pé no chão, às vezes precisa. Tá? Então, é importante que a gente entenda isso. Então, eu estava aqui no corpo emocional. Então, quando a pessoa está muito emotiva, muito volátil, muito tudo, é o corpo emocional que não está legal. E aí a gente vai para um próximo nível, que seria o mental inferior, que eu já expliquei em muitos cursos, que é o nível do mental intelectual. É a razão, é o entendimento, é a lógica, é a parte que a gente, né, enquanto média humana, hoje a gente desenvolve já muito isso. Muitos têm essa parte muito desenvolvida, né? E ela também é muito importante, justamente por isso que eu falei. A pessoa que ela é muito emocional e ela perde a razão, ela deixa de pensar com clareza. E ela é vítima das próprias emoções. Então, e alguns têm a capacidade de fazer com que todo mundo em volta seja vítima junto, né? Que são pessoas que elas causam, né? Pessoas que a hora que elas estão bem, todo mundo fica bem, a hora que está mal, todo mundo fica mal, porque ela leva todo mundo junto, né? Mas beleza. Então, qual é o meu intuito dessa primeira parte, né? É que a gente possa entender, né, que cada nível desse é um nível de consciência que faz parte de um invólucro maior, que é o nosso corpo como um todo, que seriam, em média, 7 níveis. Cada nível desse, né, vamos pegar os de baixo só, o mental inferior, emocional, etérico, ele tem uma vibração que a gente pode se sintonizar. E a gente, quando for atender alguém, ou se entender, a gente tem que ver aonde essa pessoa está. Ela está mais no nível pode até ter pessoas que estão já numa busca mais espiritual, mais de um nível equilibrado. Acontece, menos de 5%, pessoas que a gente tem que entrar já pelos corpos, ajudando a se conectar nesses corpos mais superiores. Os outros 95%, 80% chega no corpo emocional, né? 5% vem na desvitalização completa, que a gente vai olhar só o etérico primeiro, a gente não vai olhar mais nada. Sobrou acho que 10% de mental, não fiz as contas direito. Então, mas existem pessoas que elas chegam, elas são extremamente racionais, elas não conseguem sentir nada. Tem um caso que eu nunca mais esqueço, assim, era uma pessoa, não vou falar se é homem ou mulher, porque ela pode estar assistindo aqui, a pessoa, né? Mas era um ser que ele praticamente não tinha
vitalidade, vida, não tinha desenvolvido o corpo emocional. É como se ele tivesse atrofiado. A sensibilidade era tipo zero, era só mente. Entendeu? Por isso que eu falo, às vezes falo, então quer dizer que a pessoa que está só na mente ela é melhor? Não. A pessoa que ela desenvolveu e está equilibrada nos corpos inferiores, ela consegue já vibrar nos níveis superiores, aí sim é legal. Agora, se ela está se ela desequilibra totalmente, ou se ela nega totalmente um nível e polariza no outro, é um desequilíbrio. Esses dias mesmo falando com uma pessoa que me contava sobre uma pessoa de uma cultura de um outro país, né, foi muito interessante, por ver como nesse outro país uma parte emocional equilibrada, altruísta, troca, não existia, né? Então era uma coisa que para a gente brasileiro não rola muito. Então a gente tem que equilibrar todos os campos para chegar aonde a gente precisa chegar. Né? Isso é muito importante, gente, porque é muito comum a pessoa vir, ainda mais se é de uma linha mais espiritualista, ela quer às vezes ir direto para um outro nível. E muitas vezes não vai rolar fazer isso. Né? Então, beleza. Deixa eu ver só se eu esqueci alguma coisa aqui para que a gente possa entender. Então, em termos de cristais, eu queria também, né, falar, porque o meu intuito eram dois hoje, né? Um deles é entender, é mostrar, é falar um pouco mais desses corpos. A gente precisa entender mais esses corpos, e aqueles de vocês que estão já atendendo, né? Eu sugiro que quando vocês começarem a atender, não precisa nem perguntar, não, a pessoa não sabe responder, mas tenta já entender essa pessoa e falar, legal, o que eu preciso olhar primeiro aqui? É primeiro o corpo físico etérico? É primeiro equilibrar a parte emocional? Ou eu já posso entrar num nível mais mental, alguma coisa assim? Ou esse mental está muito forte, eu tenho que abaixar ele e trazer um pouco para esse emocional? Porque tudo é um certo equilíbrio. Vocês precisam começar a desenvolver um pouco esse olhar e a sensibilidade para ver aonde está aquilo, entendeu? Por quê? Vamos supor um caso básico, né? A pessoa chega e você entende ali, pelo aquilo que você viu, que emocionalmente tem alguma coisa ali muito grande, algum trauma de família, alguma coisa que o chakra cardíaco ali, ele tá, bloqueado. A pessoa não quer mais sentir, ela teve um trauma, ela tá com medo, ela não sei o que lá, e ela foi totalmente pro racional. Tudo agora ela racionaliza. Não, então agora não, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. A fuga dela foi jogar tudo pro mental, tá? Se você pegar lá, então eu vi que tem um trauma de infância, criança interior, eu vou pegar mangano calcita, aqui ó, mangano calcita porque eu vi que a causa é aquilo ali. Se ela tiver polarizada naquele mental ali e o emocional fechado a 7 chaves, você não vai acessar nunca com a mangano calcita essa criança interior, porque a mente ela cristalizou no mental como uma fuga para aquilo ali. Então você vai ter que começar a quebrar essa casca mental para que a pessoa possa começar a entender que talvez ela tenha cristalizado, e aí ela vai meio que abaixando a guarda, ela vai descristalizando essa polarização mental, e aí você vai conseguindo, depois de umas sessões, entrar no nível emocional. Aí sim entra. Senão, lembra que eu falo, você precisa ver se o sistema vai aceitar o cristal ou não. Por isso que eu sou muito contra pedras de tabela, pedra de ano, pedra do signo tal. Você tem que entender onde é o caso, aonde se a coisa entra, se o sistema está receptivo àquilo ali. Du, mas é muito difícil. É difícil, mas a gente tem que fazer um trabalho legal. Então a gente tem que almejar algo que seja mais profundo. Então por isso que eu estou aqui, inclusive, para a gente conseguir trazer mais informações sobre isso, né? Então, a gente precisa entender isso, assim como o outro lado. Então, eu dei o exemplo agora da pessoa que a gente precisa na causa e no emocional, num trauma de infância, mas a pessoa polarizou para o mental para ela não sentir mais a dor que ela sentiu na infância no coraçãozinho dela. Ótimo. De um outro lado, você às vezes está ali querendo mostrar para a pessoa que A mais B não dá C. Né? Ou seja, que dá C, vamos pegar o fácil, que A mais B é igual a C. Você consegue ver claramente que o que ela está fazendo não é bom para ela e não precisa ir muito longe para isso. Mas a pessoa, ela está ali que ela não sei o que, ela fica um caos. Ela não, você fala e parece que ela não processa.
né? Mas não é no mental, porque ela está tão desequilibrada com aquela situação que você tenta explicar, você tenta mostrar, e ela não entende, não entra por nada, não tem nada. Mas por quê? Porque ela está a flor da pele, ela está muito vívida, né? com algo que aconteceu com ela no nível emocional. Não adianta você querer enfiar na cabeça dela um conceito mental, alguma ideia, alguma coisa, porque ela não vai acessar aquilo. Primeiro, nesse caso, você precisa estruturar o corpo emocional, acalmar. É tipo assim, é falar, mas não falar. Fala, calma, filha, relaxa, respira, volta para a consciência. Vocês já viram quando a gente está em trauma, em causa, a pessoa está assim, a gente faz isso com ela intuitivamente? Energeticamente a gente faz a mesma coisa com os cristais, né? A gente pega, nesse caso é básico, pega os cristais básicos dos chakras, põe ali, ajuda a pessoa a acalmar, ajuda a pessoa a voltar, ajuda a pessoa a voltar a raciocinar. Muitas vezes, só de você acalmar o corpo emocional dela, a hora que ela voltar para si assim, ela fala, nossa, mas agora está muito mais fácil de ver. Né? E você nem precisou muitas vezes fazer você nem fez um trabalho mental ainda, né? A ideia, você nem fez um trabalho de sutilização da frequência para você subir o corpo mental. O que você fez ali foi o quê? Acalmar o emocional e naturalmente a pessoa volta. Baseado a partir desse ponto de estruturação para que o mental possa voltar a funcionar, aí sim, se essa pessoa for muito emocional, você começa a equilibrar o sistema emocional dela, depois você vai dando inputs de pedras do campo mental para que você possa abrir um pouco a cabeça para novas ideias. Um cristal que eu adoro fazer isso, que muita gente sabe, é a pirita, né? A pirita, ela é a pedra de transição. Quando eu vejo que naquele cliente o sistema, a parte emocional já está mais ou menos equilibrada, a pessoa já não vem com tanta queixa, e aí você sabe que aquela alma ela pede um novo horizonte, ela está ali para evoluir, ela está ali para crescer, mas ela ainda não consegue ver. Né? Aí eu uso muito a pirita, usei muitos anos, né? Hoje em dia até uso menos, mas eu usei muitos anos a pirita porque a pirita ela faz uma transição, né? Ela ajuda nessa transição do padrão médio de vibração do emocional para o mental. E a pessoa que vibra mais no mental, quando está com o emocional equilibrado, ela começa a ter outras possibilidades, ela começa a ver outras maneiras de enxergar e de atuar no mundo. Né? Isso é muito legal. Com o tempo a gente vai vendo que mesmo os cristais, eles vibram em padrões que não são os mesmos. Né? Eu peguei duas para falar de corpo mental, que eu estou começando por elas. Depois que a pessoa, às vezes, ela já conseguiu, muitas vezes ela conseguiu mudar já algumas coisas na vida, ela já vê a vida por um outro nível, mas às vezes quando ela precisa dar um salto ainda maior, né, quando ela está por algum motivo, eu gosto de trabalhar muito com a pirita em octaedro, né, que eu acho que ela é um nível acima da pirita, né, em termos de média de vibração do corpo mental. Não é tudo igual, tá, gente? Ah, não, todas as pedras que trabalham no corpo mental são iguais. Não são. Se a gente for estudar isso a fundo, todos os níveis de consciência, né, que são os padrões, são os campos, o corpo astral ou emocional, o mental e tudo mais, eles podem ser subdivididos em 7 categorias. Que nem existe. Eu nunca vi um que falasse dos 7 exatamente, mas eles existem. 7 subníveis, né? Então cada pedra, ela não vai só vibrar, não, todas do mental vão atuar da mesma maneira, não vão. Umas são mais sutis, outras são menos. E isso não tem, né? Falar, mas qual livro me fala isso? Não tem, é experiência. Né? E eu também estou longe de entender todas as pedras. Isso é uma coisa que a gente aprende a cada dia. E aí, conforme eu consigo, eu vou passando para vocês. Então, eu dei agora esse outro exemplo, que é o quê? Não adianta eu querer acessar o mental se o emocional está muito desequilibrado. Tá? E o exemplo mais básico ainda, que era para ser o primeiro, mas foi o último, a pessoa chega depois de um grande trauma, de uma grande desvitalização, o corpo está todo assim, ó. Né? Porque esses corpos, gente, quem nunca viu a imagem, é como se eles fossem invólucros, né? Eles estão como se fossem, são camadas, né? E aqui eles estão todos lindinhos e bonitinhos, né? Agora, eles não são assim estáticos e nem totalmente delimitados. Eles são padrões de vibração que se interligam, entendeu? Onde acaba um, começa o outro. Então,
Caso a pessoa tenha alguma coisa que desvitalizou muito ela, né, então às vezes é um grande trauma, às vezes eu tenho um caso assim, né, meu, assim, que eu lembro, eu atendia uma executiva de uma multinacional ultra mega XPTO, que ela ficava um dia em cada capital, assim, ela vinha às vezes falando, Du, não sobra nada para contar a história. A pessoa ela chega tão desvitalizada que não dá para você pensar em emocional, mental, nada. Você tem que primeiro fazer a base, que é reestruturar o sistema de energia dela, que é o que eu falo que o quartzo verde tira com a mão, é muito, muito, muito legal. Tem pessoas, tem um outro caso que eu lembro agora, que foi por um nível, por causa de uma terapia que ela fez, uma coisa boa, um leader training, alguma coisa assim, que acessou uma coisa muito profunda, e a pessoa foi num nível tão profundo e liberou tanta coisa que o corpo ficou todo estrupiado, né? Então aí cansa, aí nada, fica tudo torto, né? Então quando tem esses níveis que você vê que a pessoa está meio em frangalhos assim, não vai nem no emocional, nem no mental, em foco, né? Você vai reestruturar primeiro a malha etérica, porque tudo que você ou desvitaliza por excesso de perda, né? Às vezes é mecânica, né? Como tinha um caso que eu atendi em São Paulo de um rapaz que fazia Ironman, né? Então ele chegava o pó da rabiola, entendeu? Porque você joga o corpo num nível de estresse que ninguém entende. Então se você tem um desgaste, por exemplo, no Ironman, né? Ou num executivo que não para nunca, você vai revitalizar. Ou se você tem traumas grandes ou processos terapêuticos que você liberou coisas muito profundas, às vezes numa constelação pode acontecer, captação psíquica pode acontecer, ou às vezes, que nem nesse último caso no Leader Training, que a pessoa saiu, ela liberou, ela viu um trauma assim, da barriga da mãe, assim, sabe, aquela coisa lá embaixo. Então ela ficou o pó da rabiola, porque ela falou, Du, é muita coisa, eu não consigo mais pensar em nada. Então, nesses casos, a malha etérica e os corpos, eles são muito mexidos. É como se tivesse tirado uma árvore que a raiz está muito profunda. Aí você gera buracos gigantescos na malha etérica, né? E nos outros campos também, mas a malha etérica principalmente. E aí você faz o que primeiro? Antes de querer trabalhar aquele processo, ver e tudo mais, você vai selar, entendeu? Então, se é para revitalizar, a gente usa o quartzo verde. Se é para selar, ou seja, a pessoa passa por um processo muito difícil e você quer só ajudar ela a voltar, aí eu coloco o âmbar junto. Eu gosto de trabalhar quartzo verde com o âmbar, né? Para quem atende já, eu ponho o quartzo verde em todos os chakras e aí eu ponho âmbares em volta, né? Ou em volta da maca, onde vocês acharem melhor. Então é muito legal entender, né, esses níveis, porque a gente incorre às vezes, não era um erro, às vezes numa falta de experiência, de achar que todo mundo é igual e que todos os corpos eles estão ali para eu mexer quando eu quiser. Sim e não, né? É quando você quiser, mas para que você tenha a tal da ressonância que eu tanto falo, o que é a ressonância? É você conseguir ir exatamente aonde você precisa, que você utilize os cristais que estão no nível que você precisa, né? Basicamente, ó, eu falei de nível etérico, emocional e mental inferior. Eu falei que cada um desses campos ele tem uma frequência diferente. O físico é o mais denso, o etérico é o mais sutil depois do físico, o emocional é mais sutil depois do etérico e o mental é mais sutil desses todos. Cada pessoa que vibra, que está polarizada no nível mental, ou no nível emocional, ou no nível bem denso, ela tem um padrão médio de vibração, correto? E as pedras têm um padrão médio de vibração. Então, se eu entro, que foi esse exemplo que eu falei, mas agora falando por uma outra linguagem. Se eu entro em alguém que está polarizado no mental, numa pedra muito emocional, não rola. Não tem, não é que, sabe assim, não vai ser fácil de entrar no sistema. Não dá às vezes, entendeu? Então, se eu consigo entender melhor aonde entrar, ou qual entrar, ou com qual pedras entrar, ou com qual intenção entrar, fica mais fácil de eu ter um resultado melhor, entendeu? Às vezes, né, a pessoa que está numa polarização mental, que está ali fritando, que não para, que acontece muitas vezes em casos de eleição, né? Eu nunca mais esqueço, foi muito engraçado, na época Dilma Aécio, até bom porque a gente não fala dos políticos atuais para ninguém entrar nessas energias não boas, né? E foi muito, eu conto muito esse caso, eu atendi duas pessoas, e as duas pessoas, uma era pró um, outra era pró outro.
Eles chegaram, eles só falavam de política. Né? Você falava de alguma coisa, voltava, não sei o que lá, eles só ficavam fritando. Eles conectaram no campo coletivo e passaram a ser pensados pelo campo. Nesse caso, gente, vai pôr a pedrinha lá né, para trabalhar a criança interna, para ter coragem, não vai acessar nada, porque o corpo está tão polarizado no mental e a pessoa está tão na fritação ali que não entra, não adianta nada. Então, nesses casos, que eu sempre brinco, é um caso clássico, você dá um banho de cianita azul, coloca em todos os chakras e faz a limpeza, né, e lógico, faz o trabalho todo, que a pessoa, pelo menos, ela volta para ela. Aí você fala, pô, Du, mas aí eu perdi uma chance de ir mais profundo, de ajudar ela. Fazer o quê? O problema foi dela, não seu. Né? Se ela tivesse mais equilibrada e tudo mais, daria para continuar o processo terapêutico. Mas não adianta você querer continuar uma coisa que o padrão não permite, entendeu? Assim como acontece muitas vezes, a pessoa vem e ela fala, né, a pessoa que você atende um tempo, e ela fala, que são casos reais todos, né? Ah, fui pra uma festa, causei, bebi pra caramba, usei droga, fiquei mal, não sei o que lá, tal. O corpo virou o caco, né? Não sobra nada, energia densa, coisa pra tudo quanto é lado, um pro lado, outro pro outro. Não adianta querer ir lá e mexer, você tem que entender que aí não é um campo ou outro. Os corpos todos foram desequilibrados e desalinhados. Por que é importante entender isso, gente? Porque se vocês entendem que os corpos eles são tão importantes quanto os chakras, né? Às vezes é muito mais interessante você atuar na limpeza de um corpo mental, na reestruturação dos corpos como um todo, através dos chakras, mas nos corpos como um todo, porque aí você vai ter um resultado muito maior do que ficar olhando só se, será que é o chakra base que está sujo? Não, nesse caso, né, de pessoas que vão nessas festas e causam, todos os chakras estão zoados, todos os corpos estão zoados, entendeu? Então são coisas que a gente tem que entender para, pô, às vezes eu queria ir mais profundo, mas às vezes não dá. E às vezes eu quero ir mais profundo, né, que é o caso de muita gente que faz só o equilíbrio básico dos chakras, e aí não sabe como ir mais, porque às vezes também não entende bem, né, como entrar mais no nível emocional, mais no nível mental e tudo mais. Eu pretendo até, agora eu vou até falar um pouquinho mais de algumas pedras, para não deixar vocês sem falar tanto de pedra, mas eu pretendo, né, eu sei que vai parecer um merchan, mas não é, no Prática Clínica 2, eu pretendo dar uma parte só disso, só de pedras para o corpo tal, pedras para o corpo tal, pedras para o corpo tal, né, porque não dá para você falar isso, né, estudar isso com uma pessoa que ainda não domina o trabalho de equilíbrio básico, que a gente vai mexer mais nos chakras. Né? Nos meus cursos, e até a Prática Clínica, que é o que eu tenho hoje, a gente trabalha muito com os chakras e faz as limpezas dos campos. Mas eu não dou tanta ênfase ainda, que é o que eu estou dando um pouquinho agora, no olhar para os corpos também, para entender qual corpo, qual campo, qual uma coisa ou qual outra, entendeu? Então eu estou me forçando já para esse próximo ano, criar o Prática Clínica 2, para que a gente possa estudar casos mais complexos e ter agora o questionamento, legal, qual ou quais chakras, ou qual esse olhar para esse sistema, mas como está esse sistema dos corpos também, né? Como eu fazer a correlação, entendeu? Para que a gente faça uma coisa simples, para que vocês vão escrevendo umas coisas que eu já falo em curso, o corpo mental, né, toda a parte mental, a gente tem dois chakras que são os principais, né, que é o chakra frontal, o Agnya Chakra, e o chakra do plexo solar, o Manipura. Esses dois, tá? Se você tem que trabalhar com esses dois, fizer uma limpeza boa, geralmente você vai ter um acesso melhor dos níveis mentais por esses dois chakras, tá? Né? A parte espiritual mais o primeiro, a parte de vitalidade mais, desculpa, o primeiro não, o sétimo, né? Então a parte de conexão espiritual mais o sétimo, a parte de vitalidade etérica básica ali mais primeiro e segundo chakra, terceiro, eu falei já, e o quarto e o quinto ali, segundo, quarto e quinto mais a parte emocional, o primeiro mais o chakra base mais ligado à vitalidade, que inclusive, né, uma das pedras que a gente trabalha bastante, fora o quartzo verde, né, quando a gente vai trabalhar a vitalidade sem ser numa terapia, mas para uso próprio, eu gosto até, ou até mais, de usar durante o dia a hematita do que o quartzo verde, né, porque
a vitalidade, a gente tem que entender que a gente tem duas fontes principais, né, de prana, que é o que vai vitalizar o corpo. É o sol, que é o mais importante, né, e a própria energia da terra, que é por isso que os taoístas abraçam árvore, a gente, sei lá, você medita no meio de uma floresta, de uma praia, tem muito mais energia vital. Então, a natureza como um todo, ela é pura vitalidade, né? E dentro da natureza, ou seja, dentro do globo terrestre, a gente tem um núcleo. E esse núcleo é de ferro, né? E a pedra que é ferro, existem outras, tá? Tem a magnetita, tem a goetita, alguma coisa mais, não lembro todas. Eu não sou um especialista em mineralogia, mas a hematita, ela é praticamente ferro puro, ferro e oxigênio. Então ela é um cristal que ajuda a gente a estar ancorado na terra, porque se você também vive só nos níveis superiores lá, com as fadas, com os doentes, com os mestres, não sei da onde, e você perde a conexão com a terra, o seu corpo, veículo físico, ele é feito de matéria terrestre, né, de terra. Então, se você estiver conectado com a terra, você consegue se vitalizar muito mais. Então, muitas vezes, para que a gente possa manter, pelo menos a vitalidade dos corpos inferiores, principalmente físico-etérico, em dia, se a gente está muito avoado, está muito longe, está não sei o que lá, a hematita é muito legal. Porque ela ajuda a gente a se reconectar com a terra, com a mãe terra como um todo. Entendeu? Então é isso mais ou menos, né, que eu queria trazer para vocês. O que eu trouxe, eu estou olhando aqui para baixo, que tem mais algumas pedrinhas que eu queria falar, para que a gente não fique sem pedras, né, porque eu falei muito, né, então atua em tal nível, atua em tal nível. Então eu falei um pouquinho do corpo etérico, físico-etérico. Então eu gosto muito do quartzo verde, eu falei agora da hematita, também são pedras que eu gosto bastante. Eu falo nos cursos do Tiger Iron, né, que ele é uma pedra muito legal também, que ele tem 3 pedras juntos, a hematita, jaspe vermelho, olho de tigre. O próprio jaspe vermelho, os próprios jaspes como um todo, eles são pedras de conexão com a terra muito legal. E o vermelho para mim é o melhor. Então, caso a pessoa queira uma pedra barata, né, é uma pedra muito legal para a gente utilizar também para trazer essa vitalidade do vermelho e coisa assim. Aqui eu não vou passar por chakras, eu vou falar por corpos, tá? E eu dou isso no módulo 4, no módulo de chakras transpessoais. Quem estudou, a gente tem o 8º chakra que fica embaixo dos pés, né, que é o chakra de conexão com o centro da terra mesmo, né? Então pedras também que trabalham muito essa absorção de prana. Eu gosto muito também da cuprita, que é prima da malaquita e da azurita, e do cinábrio, que são pedras mais difíceis, mais caras, mas são todas pedras que também vitalizam muito. E as mais em conta, mais baratas, são o quartzo verde, a hematita e o jaspe vermelho. Tá? Quando o corpo está no frangalho do frangalho, e aí o sistema imune já foi para o beleléu, eu gosto muito do heliotrópio, né, que é o jaspe sanguíneo. Muito legal. Eu tive que usar pouquíssimas vezes, mas até eu falei muito dele agora na pandemia, que para o sistema imune eu gosto bastante também. Tá bom? No nível emocional, gente, a maioria das pedras, elas vibram ali numa média emocional. Não é que são todas, mas assim, grande parte delas, né? Então, mas as que eu separei, que eu queria falar, eu gosto muito da turquesa. Isso aqui é uma incrível, lá acho que é Arizona, nos Estados Unidos. Essa aqui eu comprei lá na Cortez Pedras, muito legal essa pedra. Eu gosto muito para esse momento que eu falo, onde um dos casos, né, onde a pessoa chega que ela fala, meu, eu não aguento mais, eu preciso de paz. Preciso de paz, é muita coisa, não sei o que lá, e tal. Beleza, que aí tem uma mistura emocional mental, até porque a gente não pode separar os dois. Mas, no geral, um banho de turquesa, né, um banho que eu falo é colocar nos 7 chakras, tá, gente? Um banho de turquesa dá aquela acalmada, que você fala, que delícia, tipo, encontrei Jesus no bom sentido mesmo, né? Eu falo no bom porque tem pessoas que acham isso, essa palavra, essa frase pejorativa. Mas não, eu acho muito boa mesmo. Encontrei Jesus no sentido, encontrei essa consciência interna, né? Encontrei esse Deus interno de novo, essa paz interna. Uma pedra que trabalha muito a paz para mim. Né? E uma outra pedra que atua muito no nível emocional, que eu gosto muito, é a malaquita. Por quê? Porque eu exaustivamente falo que ela é muito boa para bancar, ou seja, para estruturar. Então, pessoas que têm uma dificuldade de bancar um nível emocional equilibrado,
né, que são aquelas pessoas que vêm à vida e traz aquilo tudo e a pessoa espana, ela não dá conta. Mas ela tem às vezes que dar conta, ela tem que bancar, ela tem que enfrentar, ela tem que ir atrás, né, e acima dos medos dela, e ela tem que conseguir se estruturar. A malaquita é incrível, que quem conhece o floral, eu ligo muito ela ao floral saguaro do sistema da Califórnia, que é um cacto, que é ereto, que é aquele que se mantém ereto, firme, digno, mesmo nas adversidades e em tudo mais. Eles dizem que até quando o saguaro morre, ele vai meio que se decompondo, ele não causa um grande estardalhaço, daquela pessoa bem desequilibrada emocional que causa, e aqui a gente está falando do antagonismo disso, entendeu? Da pessoa que ela se mantém estruturada, bem. Então a malaquita, ela ajuda o corpo emocional a estar mais estruturada, a estar mais, a se bancar. Então é tipo incrível, eu gosto muito, muito, muito dela. No nível mental, né, o que eu dou no curso sempre é a cianita azul. É uma pedra incrível, que eu gosto muito, que limpa muito essa parte toda, né? Falei hoje já da pirita, né? Então eu faço uma diferenciação muito sutil, mas a gente pode encontrar pirita em muitos formatos, ó. Então esse aqui é em octaedro, mas ela está geminada, então vocês não veem muito bem. Isso aqui é em cubo. Então as piritas eu gosto muito, elas se cristalizam em muitos formatos. Assim, toda pedra que se cristaliza externamente, né, todas elas internamente têm a estrutura molecular com toda a parte geométrica perfeita, ok. Mas aquelas que externamente, né, no hábito que você consegue ver a olho nu, se cristalizam nesses formatos bem geométricos, como aqui uma calcita ótica, fluorita em octaedro, pirita cubo, pirita em octaedro, tem as fluoritas cúbicas. Todas essas, assim, de primeira você pode já jogar para o grupo pedras que vão atuar principalmente no corpo mental. Mas como o que importa não é só o hábito externo, então dentro desse grupo eu uso muito a cianita azul. A cianita verde eu uso numa transição de limpeza emocional e mental, tem várias pedras que fazem isso. Mas essas aqui já dá para, né, eu estou olhando meu kitzinho aqui, tem várias, né? O meu kitzinho eu vou mostrar para vocês aqui. Que são as meninas que ficam aqui, tá, gente? Só pra vocês entenderem, eu tô olhando elas aqui. Então essa aqui é onde eu atendo. Então essas seriam as pedras que tem uma... Existem outras, né? Mas a base das pedras mais mentais, né? E aí, no corpo espiritual, né? Porque a gente chama de corpo espiritual a junção dos corpos superiores, tá? Que seria mental superior, que seria a parte, o início do trabalho com a intuição, que não é uma coisa que vem do nada para lugar nenhum, e não é uma entidade que fala na sua orelha. Isso existe, mas isso não é intuição. A intuição é quando você ouve o seu nível de consciência do mental superior, que no fundo você está acessando a sua alma e está ouvindo você num nível superior de consciência, tá? Pelo menos eu entendo assim. Então, mas como é muito difícil a gente explicar mental superior, búdico, átmico, monádico, isso dá um caos, muitos autores colocam isso tudo num nível chamado corpo espiritual, que não é um corpo espiritual, são vários, né? Mas não dá pra gente falar de todos eles, até porque 99% da população não vai conseguir entender nada de diferença de uma coisa e de outra disso daí. Então, no corpo espiritual, pra gente não ficar sem nada, eu resolvi trazer 2 cristalzinhos para que fique legal. Então eu gosto muito de trabalhar a selenita. Isso aqui é uma plaquinha de selenita, ela tem vários tipos, né? Mas esse aqui é um deles. É uma pedra que eu gosto muito, a gente está acostumado a estudar ela para limpeza, mas ela tem uma natureza de ascensão. Ela tem uma natureza, eu até ligo muito ela ao raio branco da ascensão, mas ela tem muito, né, a natureza dela é de elevação, por isso que ela limpa as outras pedras. Porque ela joga para cima, ela limpa, ela tira todas aquelas impurezas e joga para cima, ela eleva tudo e todos que ela entra em contato. Então, ela é um cristal que até o Duncan dizia, ela leva, né, do denso para o sutil, e ela ajuda a gente nessa sutilização, né? Lógico, eu só uso ela quando eu vejo que a pessoa no nível mental, ela já está também no nível equilibrado, ali numa média, não é perfeita, tá, gente? Ninguém fica perfeito.
E aí você vê que a pessoa está numa busca interior de se autoconhecer, numa busca espiritual, de encontrar busca espiritual, tá? O que é para mim? É a pessoa entender que Deus habita dentro dela e que ela precisa se autoconhecer e encontrar o Deus dentro dela. Essa é a busca espiritual, buscar o seu espírito dentro. Religiões e tudo mais, ok, eu respeito, eu trabalho em conjunto. Mas quando eu vou entender que a pessoa ela está buscando e eu vou tentar ajudar ela a subir um pouco da frequência do corpo, para ela conseguir ter uma facilidade maior de reconhecer esse Deus interno, a selenita é incrível, né? Mas a gente tem que usar também na hora certa, porque senão não é que você não faz mal, às vezes não tem efeito nenhum, né? Então eu geralmente eu faço, né, o invólucro dela em volta, mas ela a gente usa, pode até ter uma overdose de selenita, é comum não, é possível, mas é muito raro, entendeu? Então, se vocês se sentirem vontade, dá para utilizar, um cristal que dá para utilizar também em terapia, não apenas para limpeza, né? E eu pus uma outra aqui para a gente brincar de pedrinhas diferentes, para quem não estudou tanto, ou para quem estudou também, é uma tanzanita, mas não está muito fácil de ver aqui, né? É uma pedra que no curso eu falo dela sobre, né, uma pedra do corpo causal, que seria uma pedra que ajuda a gente a acessar esses níveis superiores que a gente tem, que nós somos, né, não é que a gente tem, que nós somos, que seria o corpo causal, que seria o quê? O HD de todo o conhecimento de todas as suas vidas. E para que a gente acessa ele, Edu? Para que a gente possa poder fazer uma comparação inconsciente e geralmente em sono, lógico, não é consciente, né? Legal, eu sou um ser que vim de tantas vidas XYZ, nessa vida eu vim com essa missão e eu estou fazendo isso. Beleza, eu vim vender milho e já estou plantando ele né? Já virei fazendeiro de milho, estou no caminho, né? Aí eu falo, não, eu vim vender milho, mas eu decidi virar stripper, né? Tipo, nada contra o stripper, mas é uma coisa totalmente fora, né? Então, pô, legal, não, se você tivesse nascido para isso, ótimo, mas você consegue entender que o que você se propôs e aonde você está, né, quando você vai conseguindo, por isso que a gente acessa a alma, a gente tenta acessar a alma, para que a gente possa entender qual é a minha missão aqui. Porque inclusive tanto a pessoa que vende milho, que planta milho ou o stripper, todas as pessoas têm uma função e todas elas são dignas de respeito, né, desde que esteja no Dharma e no caminho delas. Não existe ninguém melhor ou pior, né? Então, quando a gente vai, qual que é o intuito de entender esses corpos todos também? Para que quando eu vá equilibrando todos eles, eu possa ir sutilizando a frequência do meu corpo, que frequência mais alta vai acessar níveis de corpos cada vez mais altos, que vão acessar níveis de consciência cada vez mais altos, que vão ajudar a gente a se conectar com a nossa alma, que vai ajudar a gente a conseguir entender, estou indo para o lugar certo ou estou para o lugar errado? Né? E se tiver para o lugar certo, você vai sentir uma paz tranquila e vai coisar, e se não for, você vai falar, pô, acho que não, acho que estou precisando entender mais. Aí medita, terapia, floral, um monte de coisa, e aí a pessoa vai reajustando a rota. Mas quem que é o maquinista do trem dela? Ela mesma. Né? O que a gente faz? A gente ajuda nessa sutilização, nesse alinhamento, nessa estruturação, para que ela tenha uma facilidade maior de se reconectar no conhece-te a ti mesmo, no cura-te a ti mesmo, como dizia o Dr. Bach, porque é só nessa reconexão com ela mesma que ela pode entender qual é o caminho dela. Essa é a verdadeira cura. Mas a gente só chega nisso se a gente entende essa história dos corpos, nas sutilizações, nos refinamentos, para desenvolver a consciência, tão falada consciência, que nada mais é do que a resultante de um padrão médio de vibração. Por isso que a gente tem que limpar os inferiores. Se não limpa os inferiores, o padrão médio de vibração não sobe. Entendeu? Então limpa tudo para a gente subir e sustentar. Certo, gente? Eu acho que meu horário vai acabar. Vocês viram que eu não parei de falar 1 hora, eu não calo a boca. Mas eu espero que vocês tenham entendido qual é o intuito disso tudo, né? De fazer um compêndio de tudo para que a gente possa entender que os corpos são muito importantes, principalmente para entender o padrão de vibração com o padrão de consciência, para a gente poder acessar os níveis maiores da gente mesmo, para que a gente possa se autocurar. A cura sempre vem de dentro, nunca de fora. E é só nessa sutilização e nessa conexão que a gente vai ajudar a pessoa a fazer, ou a gente vai fazer com a gente mesmo. Só isso que pode realmente trazer a cura, trazer a conexão, trazer o realinhamento do corpo com a alma. Tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender
Eu espero que tenha sido que esse bate-papo tenha agregado em algo. O livro que eu gosto muito é Do Corpo ao Espírito, Del Cuerpo al Espírito em espanhol. Eu tenho ele num drive que me passaram, porque esse livro não tem em português, não dá para comprar no Brasil. Então, se alguém quiser, me manda mensagem no Insta que eu passo o link e vocês podem pegar esse livro. Né? Eu só ponho o livro lá que a gente não tem acesso. Nenhum livro que a gente tem na livraria eu ponho, porque eu acho que não é justo, a gente tem que dar os créditos para os autores. Mas quando a gente não tem acesso, o conhecimento tem que ser passado. Né? Então esse livro eu gosto muito, chama Do Corpo ao Espírito, em espanhol, só tem em espanhol, é de um médico argentino, e é um livro que fala um pouco dos corpos e tudo mais, e vale muito a pena a leitura. Tá bom? Então é isso, gente, eu vou guardar vou gravar essa live para que vocês possam assistir depois, e acabou, tá bom?